Hoje vamos conversar com o arquiteto urbanista Christian Lisboa. Ele é professor da Unirp, ele está no mercado de trabalho de arquitetura, atuando, e é doutorando na Universidade Federal de São Carlos. Eu, há alguns dias, conversei com o Christian a respeito de um tema que me chamou muito a atenção, que foi a prefeita de Paris, a Anne Hidalgo, que antes mesmo da pandemia teria iniciado ou iniciou um projeto que ela chamou Cidade 15 Minutos, cujo objetivo era colocar as pessoas próximos aos seus locais de trabalho, diminuindo o uso do carro. Como nós estamos discutindo no âmbito do programa Rio Preto 200, que nos leva a pensar que cidade teremos quando Rio Preto completar 200 anos, daqui 31 anos, em 2050. E estamos, então, começando essa conversa com o Christian, perguntando a ele sobre esse programa do parisiense da cidade 15 minutos. Como que é isso, Christian? Você que está na área de arquitetura e urbanismo. Bom, Celso, obrigado pelo convite, né? Vim conversar um pouco contigo aqui a respeito de pensar Rio Preto em 200 anos, né? A gente tem, então, uma série de iniciativas que são interessantes, né? Essa proposta mesmo de Paris, né? Ela não é novidade, né? Tem outras premissas do gênero, né? A gente não, né? Existe a proposta lá de Melbourne, por exemplo, né, da cidade de vizinhança de 20 minutos, né, a cidade ou bairro, né, ou a escala de vizinhança de 20 minutos, né, que basicamente segue a mesma premissa do que o pessoal, né, do que os parisienses aí estão pensando para a cidade, né, que é aquela cidade que você consegue ali, né, numa caminhada de 15 minutos, né, ou num passeio de bicicleta, acessar todos os serviços, né, enfim, todas as comodidades que uma cidade compacta possa oferecer, né, e consequentemente diminuir aí tempo, né, de deslocamento, né, enfim, gastos com veículos individuais e por aí afora, né. Então é uma iniciativa extremamente interessante, né, que ela é calcada basicamente em 6 aspectos, né, vamos levar seis grandes categorias de uso, vamos pensar assim, né, ou 6 grandes funções, né, que é a questão da moradia, né, a morar, o trabalhar, abastecer, cuidar, aprender e desfrutar, né. Então são premissas aí que vão estar ligadas aos relacionamentos, à construção de relacionamentos, né, a reuso de edificações, né. Então, geralmente, a gente pensa que a gente precisa de um centro comunitário, né. A primeira coisa é pensar em construir um centro comunitário, né. Não, né. Por que que não pode usar uma escola que, às vezes, no período da tarde ou no período da noite, ela não tem uso, né. Então, são questões até pontuais, né, ou até mesmo questões de transformação do espaço, urbano como um todo, né, de abrir áreas verdes, né, enfim, integrar, mudar usos, né. Então, vai de questões pontuais, cirúrgicas, né, até a questões aí de tirar o tráfego de veículos, né, ou limitar o tráfego de veículos, né, enfim, escalas maiores, né, mas é um conceito extremamente interessante, né. Paris, né, que tem tá levando essa missão à frente, tem uma característica ali de ser uma cidade pré-industrial e, consequentemente, tem algumas características que favorecem essas dimensões, né. Se a gente começar a pensar em cidades que são mais espraiadas, né, cidades norte-americanas, apesar de algumas cidades lá também já começarem a pensar, ou até mesmo as nossas cidades brasileiras, né, que têm uma concepção aí de serem cidades espraiadas, já começa a ficar um tanto quanto difícil, né, mas não impossível da gente começar a discutir e a pensar esse tipo de solução, né. Certo. E é o caso de Rio Preto, né, que é uma cidade bem espraiada, como você chama. Eu vi esse pouco tempo atrás, a imprensa da cidade noticiou que Rio Preto é a cidade que proporcionalmente tem mais veículo por habitante, 1,31 carros por morador. São mais de 400 mil veículos interessantes. Só de motocicleta, mais de 103 mil motocicletas. Hoje você vai aos bairros mais distantes
de Rio Preto é quase a mesma distância do que ir a Mirassol, alguma cidade mais próxima de Rio Preto. E como é que nós podemos ou poderíamos modificar a cidade ao longo desses próximos 30 anos, que é o nosso horizonte, para que as pessoas utilizassem menos carro, se aproximassem mais, ficassem menos tempo no transporte público? O grande ponto, Celso, é que a cidade, quanto mais densa e maior essa mistura de pessoas e de usos, menor a dependência das pessoas de um transporte individual. E pensando em Brasil, num cenário uma escala nacional, né, uma escala não só na cidade, pensando só em Rio Preto, mas as políticas até de desenvolvimento, as políticas aí de incentivo ao consumo, o automóvel entrou como um meio de dinamizar a economia, né? Então, teve-se o incentivo de compra de automóvel, né? Seja por linhas de crédito, seja por isenção de impostos e por aí afora. E aí, a partir do momento que você tem uma cidade que ela é espraiada, né? Que a habitação está lá na franja e o indivíduo tem um transporte público que às vezes não atende aquela demanda dele, seja de tempo, seja de valor, né? Tem uma pesquisa recente da professora Hermínia Maricato com uma orientanda dela, que os gastos, né, que as pessoas estão tendo de tempo e de dinheiro com o transporte por conta dessa distância da moradia, dos locais de trabalho, né, tem sido cada vez maiores, né? E aí, de novo, entra essa história do conceito que o pessoal está pensando, né, de cidade de 20 minutos, né, cidade de 15 minutos, né? O tempo hoje de deslocamento, ele impacta diretamente nos custos, né? E aí no custo de vida, que a pessoa acaba tendo que gastar lá uma, duas, três vezes para pagar deslocamento, seja ali de ônibus, né, ou de Uber, qualquer que seja ali o seu método de deslocamento, e consequentemente a qualidade de vida daquele indivíduo passa a diminuir também. Então, ele faz ali uma conta rápida, né? O que ele gastaria por mês ali de passagem de um ônibus, né, ou em grandes metrópoles aí de metrô e outros modais de transporte, ele às vezes ele acaba financiando um carro, ele acaba financiando, comprando uma moto e, teoricamente, resolvendo, né, entre muitas aspas, né, um problema dele de tempo, por exemplo, né, ele consegue, né, de novo, né, entre muitas aspas, porque Rio Preto mesmo, em horário de pico, né, você gasta, e dependendo do local que você vai gastar pelo menos uma hora para se deslocar. As rodovias aqui da cidade viraram avenidas, né, tanto a BR-153 quanto a Washington Luiz, né, que faz a ligação aí, né, norte-sul e leste-oeste, né, as rodovias viraram avenidas no horário de pico. E aí o teu deslocamento fica comprometido, né, e toda uma infraestrutura urbana que não foi pensada para isso, acaba tendo que absorver essa demanda e, consequentemente, criando impactos aí para o morador, né, para o riopretense, né? Eu digo isso porque recentemente, eu tive que visitar um cliente na Zona Norte, indo para Ipiguá. Eu gastei ali 40 minutos para sair da minha casa e até chegar lá no comércio dele, né? Então, assim, horário de pico, um trânsito violentíssimo, né? Extremamente conturbado, né? Muito carro, muita moto, enfim. Então, são custos que, de novo, né, são direcionados aí a o custo direto, né, do indivíduo ter que desembolsar dinheiro para isso, né? E sem contar aí custos sociais, custos ambientais, né? Ou seja, toda essa massa de veículos aí lançando, né, consumindo combustíveis fósseis, né? Então também já está outro problema ligado à questão da matriz energética também, né? Ou seja, olha o efeito cascata que isso vai gerando, né? Então, soluções aí de adensamento, né? Ou seja, de tentar levar o trabalho mais próximo dessas populações, né? Começar a se deslocar e a criar novas centralidades, talvez sejam condições que vão ao encontro dessas premissas, né? De se reduzir o deslocamento, né? Se reduzir o gasto com o deslocamento e propiciar, né? Melhores moradias, né? Melhores formas de deslocamento e condição de trabalho, né? O Christian, você começou a falar de transporte público, das rodovias terem se transformado em avenidas. Agora a prefeitura está fazendo uma obra que é o anel viário da cidade. Eu já andei por grande parte desse anel viário. Sob o ponto de vista da obra em si e da integração da cidade, é uma coisa muito bacana
e pelo que eu pude observar, não sou arquiteto nem urbanista, mas da observação do leigo, abriu novos espaços que poderão ser urbanizados rapidamente, Sim. rapidamente. Quer dizer, o que pode, por si só, agravar a situação das pessoas terem acesso rápido aos seus locais de trabalho, mas com carro ou moto, né? É. O que que vai acontecer? A cidade de Rio Preto, né, ela acabou se expandindo, sobretudo nos últimos anos, desde a década de 80, a gente pode até pensar dessa forma, dos anos 80, dos anos 90, né, a cidade se expandiu muito com base no seu sistema viário. Então, a partir do momento que a gente, né, do partir do momento que é incentivado essa expansão aí do sistema viário, consequentemente, a gente acaba levando a cidade junto, né? Você acaba levando iluminação, você acaba levando a própria via, né, que tem que ter ali a sua drenagem e, consequentemente, os empreendedores urbanos aí, eles vão tirar proveito dessa condição, né? Lembrando que quanto mais longe aí a terra das, das áreas centrais, mais barata ela é, né? E, consequentemente, ela acaba sendo alvo dessa prática. A questão da abertura de vias, ô Celso, depois eu até te sugiro, né? Tem um documentário de uma transformação que ocorreu na Coreia do Sul, né? Em Seul, na capital, que eles fizeram lá toda uma transformação, uma revitalização de uma área que tinha lá uma avenida, uma rodovia, uma avenida expressa, se eu não me engano. Eu não vou nem me atrever a falar o nome do rio lá, que, né, não Hum. tem condição, né? Shendong, enfim, o nome lá completamente complicado. E um dos engenheiros de tráfego, se eu não me engano agora, dos engenheiros de trânsito, ele fala que o comportamento do trânsito é como um gás, né? Ou como, não lembro se ele fala se é como água, acho que é como um gás, na verdade. Então, a partir do momento que você abre uma via nova e o pessoal descobre aquela via, o pessoal começa a usar aquilo ali como alguma alternativa, né? Então, as vias, à medida que a gente abre, elas vão sendo ocupadas. Então, quanto mais o transporte individual ele ser privilegiado, não digo que a gente não tenha que ter estrada, né? Não sou contra, né, esse tipo de modal, né? Mas eu acredito que a gente precisa valorizar os modais públicos, né? Eu, por exemplo, eu dependo praticamente do carro para fazer tudo onde eu moro. Se eu depender do ônibus, eu não consigo chegar nos meus compromissos a hora que tenho combinado, a hora que está planejado, né? Vamos supor, se eu tiver que sair de casa, pegar um ônibus, ir até outro, né? Ir até o centro da cidade, de lá, às vezes, de repente, sei lá, pegar um transporte compartilhado ou fazer o uso de outra, eu não tenho como eu desenrolar todas as minhas atividades diárias. Você, então, estava falando desse documentário da Coreia e dizendo que quando abre lá uma nova via, as pessoas vão e encontram ali um meio de melhorar o seu fluxo diário, né? Indo para o trabalho, voltando do trabalho, para as coisas do cotidiano. Você me disse há um pouquinho que é uma das coisas que você estava pesquisando é uma palavra inglesa, o affordable housing. Você podia falar um pouco disso? Exato, exato. O contexto aí, o conceito, né, de affordable housing, né, ou se a gente traduzir literalmente, né, o conceito de habitação acessível, ele vai se conectar diretamente com a história de cidade de 15 minutos, porque a habitação dentro daquela premissa é uma das caixinhas, né, é uma das condições para que a gente consiga ter essa conectividade da cidade. E se a gente pensar então em habitação acessível, no Brasil, o que vem à nossa cabeça é o programa Minha Casa Minha Vida, que em boa parte dos casos ele considera apenas uma esfera da dimensão sustentável, né? Da dimensão sustentável, não, da dimensão do conceito de habitação acessível, que é o preço, né? Então, a habitação promovida pelo Minha Casa Minha Vida foi uma habitação que permitiu, né, que as pessoas aí acessassem o imóvel, né, acessassem a casa própria, a um preço acessível. Mas a gente tem uma série de outras dimensões ainda dentro do conceito de affordable housing, né, de habitação acessível, que estão ligados à sustentabilidade também, né? Então a gente tem aí o tripé,
da sustentabilidade, né, o tripé clássico da sustentabilidade, que é a questão ligada aí à sustentabilidade social, a sustentabilidade econômica ou financeira e a sustentabilidade ambiental. Então, a hora que a gente pensa habitação acessível, não é só o preço da moradia, né, o valor que a pessoa vai desembolsar para comprar aquela casa, né, vai muito mais do que, vai além disso, na verdade, né, porque essas outras esferas, essas outras questões, essas outras dimensões da habitação tem que ser levado em conta, né? Ou seja, então, a hora que eu penso dentro da habitação acessível, na dimensão da sustentabilidade social, a gente tem que pensar, então, na questão da acessibilidade, né? Ou seja, essas residências, elas têm que garantir, então, um acesso fácil, e o acesso fácil não só à moradia, né? Mas a todas as comodidades urbanas que a gente possa, que as pessoas demandam para viver ali, né? Então, ou seja, comércio, serviços, oportunidade de trabalho. Um outro aspecto ainda ligado a essa questão da dimensão da sustentabilidade social, né, da habitação acessível, é a questão da qualidade e bem-estar, né? Ou seja, então essa habitação ela tem que ser pensada de uma forma que atenda às demandas das famílias, né? Então, ou seja, eu não posso pensar a habitação de uma forma generalizada, né? A gente tem que levar em consideração, evidentemente que essa customização, a gente pode pensar assim, né? Ela tem um impacto às vezes no custo da habitação, mas isso precisa ser assumido, né? Ou seja, a configuração da família brasileira ela mudou muito ao longo dos anos, né? Sobretudo nas 2 últimas décadas, né? Então a gente tem famílias compostas das mais diversas formas possíveis, de idosos que estão vivendo sozinhos, de casais com filho, casais sem filhos, enfim, a gente tem uma dinâmica, né, coabitação que ocorre, né, ou seja, vai morar ali, às vezes o filho casa e acaba morando ali com o pai, com a mãe. Então, essa condição, né, essa qualidade de habitação e esse bem-estar, ele tem que refletir essas novas demandas sociais. E, de novo, dentro ainda dessa premissa, essa habitação ela tem que ser inclusiva, né? Então, pensando nessas condições, né, a gente consegue cumprir um aspecto, né, da sustentabilidade, né, pensando na sustentabilidade social. Então, o tema de habitação acessível, ele, né, vai muito além do que a gente está vendo aqui, né, ocorrer no Brasil hoje, né, que às vezes fica nessa questão de econômica, de valor, né? Então, não, vou promover uma habitação que a pessoa consiga pagar por ela. E não é, às vezes, somente isso. Às vezes não é tão somente isso, né? Além da pessoa conseguir comprar essa habitação, né, seja aí por um financiamento, por uma linha de financiamento, de crédito, por aí afora, a gente tem que pensar que essa pessoa, além dela pagar por essa habitação, ela tem que ter condição de dar manutenção nessa edificação, né? Ou seja, o dinheiro da pessoa tem que ser levado em conta, os valores que a pessoa tem né, disponível para aquilo, né? Ou seja, a pessoa tem que ter o gasto com a habitação, tem que sobrar dinheiro para ela poder se locomover, para ela poder comer, para ela poder consumir cultura, né? Ou seja, então, de novo, na hora que a gente começa a pensar a questão da habitação, ela não é só a provisão, não é só a moradia, né? Não é só o número ali, vai muito mais além disso, né? Sem levar em consideração, aliás, levando também em consideração os aspectos ambientais. Qual a eficiência energética dessa casa, né? Qual o consumo de energia que essa casa, esse modelo de casa que a gente produz, ele oferta para a pessoa, né? Como que é a manutenção desse imóvel, né? Ou seja, essas casas, como que elas estão sendo pensadas para daqui 5, 10 ou 15 anos, né? Que os moradores têm que ter, né? Tem que ter ali a manutenção preventiva ou corretiva, né? Então são questões que precisam ser levadas em conta, né? Antes da gente começar a conversar, né, eu trouxe uma informação aí do TCU, né? O TCU identificou aí imóveis recém-entregues, né? Que se a gente for balizar por essas 3 premissas básicas aí de sustentabilidade social, econômica e ambiental, ele já está fora, não atende. Então, imagina uma casa que ela foi recém-entregue e tem que durar aí, sei lá, 20, 30, 40 anos, ela já no ano 1 dela não cumpre com, né, quase nenhum desses aspectos, né? Isso é impressionante. E tem uma outra questão que eu não sei se como que você vê isso daí, é que eu tenho notado, não sei se é uma cultura brasileira, mas você não percebe que
a preocupação com o lazer de contemplação, vamos dizer assim. Então, você tem bairros como Nova Esperança, lá, 2.490 casas e nenhuma praça. Então, é rua, rua, casa, casa, e não tem praças. Não é? As pessoas não têm onde levar suas crianças uma tarde, ou mesmo eles próprios. Né? Diferente, e aí eu queria ver como que você vê esse paralelo, eu gosto sempre de citar, aqui em Rio Preto tem outros exemplos, mas eu falo sempre do bairro Santo Antônio, que tem uma quadra central bem grande, que tem lá 4 escolas, 2 Fundamental 1, Fundamental 2, 2 creches, posto de saúde e uma área de lazer comunitário, a escola de competência. E todo aquele entorno de lotes comerciais. Isso, então, configurou aquele bairro para essa vitalidade. Lembrando que o Amartya Sen dizia que o problema dos bairros pobres é que todo o dinheiro que entra é gasto fora do bairro, então não gera riqueza local. Como é que nós vamos, dentro desse conceito do affordable housing, casar essas coisas? Como que isso é tratado? Você ter, como dizia o Jaime Lerner, falecido recentemente, que o modelo, a alegoria era a tartaruga, né? Que mora, diverte, trabalha, vive ali, tudo muito próximo. Como que a gente muda? Porque eu tenho que pensar que agora, até 2050, nós vamos ter outra cidade, sempre igual a de hoje, que é mais carro, mais ônibus que não atende às necessidades de horário que a gente tem, dos compromissos que a gente tem. Como que a gente vai construir essa cidade do futuro aqui em Rio Preto, Christian? Qual é a sua aposta, né? Porque é uma aposta. Se a gente fizer um raio-x, né, fizer um mapa, né, de áreas livres, né, ou de sistemas de lazer, áreas de sistemas de lazer, né, de alguns bairros, você vai perceber que as áreas livres vão ser alguns quintais de algumas casas que não construíram ali tudo de forma, às vezes, né, irregular, né, as ruas daqueles bairros, né, e de repente você vai ver lá uma sobrinha que às vezes virou alguma área de lazer, alguma área verde que foi, né, por lei deixada em algum cantinho. Então, a grande virada, né, a grande preocupação é desse aspecto dentro da sustentabilidade social, né? Ou seja, o bairro, né? E aí pensando, né, na escala menor, para depois a gente pensar a cidade, que isso daí é uma consequência, a qualidade da habitação, ela está ligada também com o entorno dela, né? Então, ou seja, a partir do momento que a gente tem praças, né? A gente tem áreas livres, isso vai criando uma série de amenidades urbanas, né? Então, gera um espaço para socializar, né? Gera um espaço para se divertir. Na pandemia, o Celso, eu acredito que você deva ter visto isso. As academias fecharam, por exemplo, e você passava nas praças, as praças voltaram a ser ocupadas. Então, estava lá, às vezes, um instrutor, né, um professor de educação física lá com o pessoal fazendo ginástica, né, enfim, ou em equipes, ou de forma individual, né? Então, percebam que essa questão, por exemplo, da pandemia, ela motivou a ocupação dessas áreas públicas, né, dessas áreas livres que a gente tem dentro da cidade. E aí imagina uma região né, ou um bairro que, né, ou é carente ou não tem esses espaços de amenidades, vamos chamar assim, né? Uhum. Você perde toda e qualquer conexão, né, social que isso possa ocorrer, né? Ou seja, isso vai levando cada vez mais o individualismo, né? Ou seja, a pessoa não conhece o vizinho que está do lado. Por quê? Porque ele entra na casa dele e o espaço de amenidade está dentro da casa dele. Ele não tem ali um lugar para socializar, para discutir. Então, o grande ponto que eu acredito que as cidades, né, em Rio Preto, tem que ir em direção a essa proposta é que essas áreas elas sejam de fato integradas, né? E que isso tenha manutenção, né? Que isso seja pensado de forma a atender a contento essa população, né? Porque
O grande ponto é pensar, né, a gente pensar o espaço por si só, não é uma atividade muito difícil, né. Então, qualificar essas áreas, mas mantê-las acaba sendo um grande problema, né. Então eu acho que esse é o maior desafio, né, entender hoje no século, XXI, qual o papel dessas áreas, né, e de que maneira que ele tem que ser colocado de novo, né, as novas formas de uso da cidade. Então, às vezes, a praça por si só, ela não chama a atenção, às vezes, do jovem. Então, de que maneira que eu trago esse jovem para a praça, né? Então, de repente, estimulando alguma atividade, propondo alguma interação ali, tecnológica, né? Então, ou seja, eh, entender, por exemplo, qual que é a demanda, né, da população atual, né? O que que motiva, né? O que que vai fazer o indivíduo sair de dentro da casa dele, tirar né, soltar o celular e ir lá fora socializar, né? Então, evidentemente que o espaço público, bem pensado, bem projetado, é o primeiro pilar dessa busca, né? Christian, nossa conversa, então, já vai caminhando para o final. Achei ela muito interessante. Mas eu queria te fazer uma provocação. O que é que precisamos fazer hoje, com tudo isso que nós já estamos fazendo? Qual é o impulso de agora para os próximos 30 anos? O que é que nós precisaríamos começar a fazer para ter uma cidade no futuro como resultado das nossas ações conscientes no presente? Nossa, Celso, eu acredito que para que a gente consiga ter quebrar esse paradigma, né, é a participação popular, né, e buscar cada vez mais capacitar a população, né, entender que ela tem uma série de direitos e deveres, pensando não de forma individual, né, mas pensando com a cidade. Então, eu acredito que a capacitação e, consequentemente, a participação popular de fato, ela é um caminho que possa transformar a nossa cidade, né? Ou seja, escutar os anseios da população, mas não aquele anseio, aquela questão de, olha, eu tenho um buraco na frente da minha casa que eu preciso tapar. Então, não dessa questão, de novo, do indivíduo, né? Mas sim da sociedade, né? Então, o que ele enxerga para o bairro dele, né? O que de fato é uma demanda para qualidade de vida naquela região ou na cidade como um todo. Então, acredito que o passo é a gente capacitar essa população, né? Ou seja, ter aí ferramentas que a população se empodere, né? E entenda de fato o papel dela dentro da cidade e vice-versa, e para que ela então consiga, por meio do entendimento dessa dinâmica, propor, né, cobrar e propor melhores cidades, né, melhor, né, a revolução da cidade de uma forma que atenda então as suas demandas, né, que motive ela a viver em sociedade, né, e de fato a viver a cidade, né, e não a viver aí de forma, como você disse, né, deixar aí o futuro chegar e ela, né, ter que se apropriar desse futuro que foi ali colocado para ela, não, mas ela propor de fato o que ela quer enquanto cidadão, né, e o que ela quer né, para a cidade do futuro dela, né? Então acredito que a participação popular e a capacitação dessa população é fundamental para isso. Também acredito muito nisso daí. Christian, eu queria agradecer a tua participação, a tua disposição de falar sobre isso e vamos em frente, vamos buscar esse futuro. Perfeito, Celso. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouquinho aqui contigo, conversar, expor aqui um pouco das minhas ideias. E é sempre interessante esse tipo de movimento, né? A gente escutar o que que os pares, né? O que que os nossos colegas aí têm a dizer, né? E pensar, né? Numa cidade que atendam essas condições, essas demandas que a gente tanto almeja, né? Legal, obrigado, abraço. Tchau, Ô, tchau. Celso, um abraço. Tchau.